Então, vamos lá então, começando oficialmente, então, são 19h18 aí no Brasil, 23h18 aqui em Portugal, né, eu estou falando de Portugal, 4 horinhas à frente, e vamos lá então continuar, né, o nosso estudo da obra do Carlos Villarraga, mas não sem antes aqui fazer uma vibração muito especial, cada um de nós assim, né, por tudo que está acontecendo no momento aí no Brasil, no Rio Grande do Sul, fazer cada um do seu jeito, né? Respirando fundo, acerenando o coração, mandando todas as energias positivas para todos que estão nessa luta aí no Rio Grande do Sul, frente aos movimentos da Mãe Natureza que não age por acaso, a gente sabe disso, mas agora o momento é realmente total de dedicação, de apoio para fornecer aquilo de mais urgente que precisam, né? Comida, cobertas, em breve um lar, não é? Muitos perderam tudo, enfim. Então, as nossas preces, não é, minhas amigas, nossos pedidos a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade, para que seja com todos eles, que fique firme ao lado de todos eles, todos os irmãos que estão em sofrimento por conta do que está acontecendo, e pedir por eles também. E aí eu lembro das falanges de Maria, não é? Maria que acode a muitos sofredores do mundo espiritual, e também já mande toda essa energia possível, toda a energia no campo emocional para todos esses irmãos que estão em sofrimento, e não só os irmãos humanos, né? Maria, Francisco de Assis, pedimos as forças também por todos os outros irmãos não humanos que estão sofrendo também tremendamente. Nós pedimos também para eles que movimente gestores públicos, funcionários públicos e essa massa de voluntários imensa, e respondeu de uma maneira sublime. Eventos trágicos no Rio Grande do Sul estão se movimentando com todas as suas forças, com todo o seu ânimo, a sua boa vontade, resgatando, ajudando a muitas pessoas, a muitos animais. Então, nossa força, nosso pedido, Pai, seja por eles também, por todos esses voluntários, e seja também, meu Pai, por todos que sofrem, os refugiados climáticos que sofrem ao redor do mundo. Nesse momento, estamos tendo algumas enchentes também em outros países, como o Afeganistão. Só me ocorre o Afeganistão nesse momento, mas a Índia também passa por algumas dificuldades. Chuvas fortes aqui também no norte da Itália. Enfim, ser com todos eles, porque a gente precisa aprender muito como tratar melhor a natureza para que todos vivam em paz nesse planeta, não é? E assim, minhas amigas, vamos em frente. Eu coloco aqui, puxa, a Carlise, né, que está aqui também. E a Carlise, puxa, uma presença incrível, a gente vibrou muito pela Carlise. A Carlise me ajudou, a gente vibrou por ela no último encontro, não é? A Carlise, depois de ter sofrido um acidente, né, Carlise? Estamos vibrando por ti aqui sempre, para que se recupere, fique bem, fique firme e toque a vida aí, né? E sabe que conta com a gente, né, Carlise? Sabe que conta muito com a gente sempre. Então, legal que a Carlise está aí com a gente. Vou rodar, então, aqui, para quem está chegando agora, né, Lilian, a gente faz uma apresentação, tem uma apresentação de slides aqui que a gente apresenta o conteúdo do capítulo que está sendo estudado. Deixa eu colocar na tela aqui. Só para contextualizar, então, principalmente para Lilian, né, a gente está estudando, Lilian, a obra de Carlos Orlando Villarraga, Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. E é o papel dos espíritas e não espíritas, né? Vale para todo mundo. Então, assim, nessa obra, o Villarraga, ele aborda todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, daquela Agenda 2030, à luz do espiritismo, à luz da doutrina espírita, e também trazendo muitas ideias, sabe, propostas realmente de muita informação e muitas propostas
como virar esse jogo ambiental, não é? Deixa eu saudar aqui a Elo. Pô, que legal, a Elo também. Seja bem-vinda, Elo. Muita força, muita saúde, muita paz aí para você, para todos que te cercam aí em Porto Alegre. E vamos junto. Então vamos lá, gente. O capítulo de hoje, já estudamos 2 capítulos, tá, Lilian? E depois eu te passo com muito prazer um resumão no WhatsApp ali sobre os 2 primeiros capítulos. O de hoje é sobre saúde e bem-estar. Então esse é o objetivo de número 3, é o ODS de número 3, que prevê, então, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. Mas antes dos aniversariantes do mês, né? Nós temos uma aniversariante nesse mês de maio que não chegou a tempo, não vai chegar, que é a nossa Elaine, lá de Criciúma. Mas a gente manda aqui um abraço virtual, né? Vai ficar registrado aqui no YouTube, né? Elaine, feliz aniversário, foi anteontem. A Elaine está lá cuidando da cachorrinha dela que está com problemas, né? Problema de saúde. E vamos lá, Elaine, força aí na missão, que a Elaine é uma missionária lá em saúde e bem-estar não passam, uma pergunta para começar o jogo aqui, né, para a gente começar refletindo. A nossa saúde e o bem-estar não passa pelo resgate dos saberes ancestrais, dos saberes dos povos originários que tão bem se relacionam com a natureza? Eu trago aqui para começar uma historinha muito interessante. Quem souber mais detalhes pode interagir, viu? Lilian, Nima, todos aqui, acho que a Lilian e a Nima estão chegando agora pela primeira vez. Aberto, tá? Microfone aberto para intervenção de vocês a qualquer momento, tá? Tá ótimo. Sempre quiserem dar o pitaco, fiquem à vontade, tá? Não é só o tagarela do Roberto falando o tempo todo, que haja paciência para aguentar ele. Então, eu lembro de uma historinha aqui dos colonizadores, né? Eu não sei se é lenda, não sei se é verdade. Os colonizadores portugueses chegaram no Brasil, aí chegaram no litoral, se estabeleceram ali bem pertinho, bem perto do mar, e viram os povos indígenas ali um pouco mais adiante, mais afastados, né? E ficaram com receio de se comunicar com eles e tal, temendo que fossem selvagens, né? Quem é o selvagem, não é? E um tempão se passou até que eles resolveram fazer contato com os povos originários, né? E perguntaram para eles: essa terra aqui não tem dono? Vocês são donos só dessa parte aí mais acima, mais afastada da praia? E aqui na praia tem dono? Quem são os donos? E aí o cacique, né, o pajé da tribo disse: tem dono sim, são as águas. É a natureza que é dona. A natureza que é dona. Então a gente respeita o espaço que é da natureza, não é? Olha que recado bacana dos nossos irmãos dos povos originários, não é? E tem muito recado bacana deles, muito mesmo. A gente precisa explorar e vamos tentar, ao longo dos nossos estudos aqui, trazer, não é? Trazer um pouco da sabedoria deles. Olha, quanta coisa que, na medida que a nossa ciência vai avançando, a gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo, e eles, que eram os primitivos, os selvagens, né, eles já sabiam. A gente né, desenvolveu as ciências vão evoluindo e vão trazendo entendimento para a gente, o entendimento que a gente tem hoje dessa questão climática e tudo, e poucos de nós, muito poucos de nós escutam e atendem, né, esse clamor aí. A ciência está nos trazendo agora, eles já, desde sempre eles sabem. Muito tempo. Já estão no jogo há muito tempo. Nima, eu fechei o teu microfone, tá? Quando quiser falar, clica para abrir de novo, tá bem? Só para não ficar ruído ambiente, tá? Então, Roberto, diga, Lilian. Esse questionamento que você colocou, eu me trouxe aqui para a área da academia, né, da universidade, o quanto tem sido cobrado da gente fazer esse resgate, né, desses projetos de extensão. Tem sido cobrado muito
né, que os professores façam projetos de extensão para ter essa conexão com a comunidade. E esses projetos de extensão não é para a gente levar o conhecimento da academia para a comunidade, é para a gente fazer o inverso também, para a gente pegar esse saber da comunidade, né, e trazer também para a academia, né, e isso não só na área da saúde e bem-estar, mas de modo genérico. Então, a gente está fazendo esse resgate, na verdade, já está sendo colocado como uma obrigação, porque, pelo menos aqui, onde eu trabalho, tem uma carga horária agora que a gente tem que colocar para projeto de extensão, né, justamente para ter voltar, na verdade, nessa conexão com a comunidade e aproveitar o saber que ela já tem, né. Excelente, Lilian. Você é de qual universidade? De Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia. Ok. Poxa vida. Que vem, então, né, que vem essa conexão no campo acadêmico, não é? Trazer o conhecimento para dentro da academia. Gente, isso é fantástico. Pô, Lilian, vai compartilhando com a gente o que vai acontecendo nesse sentido ao longo do tempo, né? Porque a gente quer saber muito, e você pode, inclusive, nos ajudar muito, nos ensinar muito a respeito de como está acontecendo isso, né? Puxa, que notícia. Sim. Notícia boa. Muito bom. Então tá, gente, vamos lá. O Carlos Villarraga, então, na obra, ele define o que é saúde e bem-estar. Tem uma imagem aqui, eu vou fazendo uma descrição do visual rapidamente, porque para a Carlise, para a nossa querida Carlise, para que ela possa saber, né, o que está passando aqui em termos de imagem, não é? Tá, Carlise? Vai me corrigindo aí se eu não fizer uma descrição decente, tá? Fica aí autorizadíssima a me puxar as orelhas, tá bom? Vamos lá. Tem uma moça aqui, definição de saúde e bem-estar, tem uma moça alongando ali no meio de uma estrada muito bonita, com árvores, um verde muito bonito. Então, definição de saúde e bem-estar. Estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças, conforme a Organização Mundial da Saúde. E aí começam os paralelos. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho que diz: começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma. A gente vai falar isso mais adiante, como o corpo influi na alma e vice-versa. Troca de forças, de saúde, enfim, entre esses dois corpos é constante. E no livro dos médiuns tem uma fala muito bacana de Kardec também, que diz que a saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra, pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Isso aqui nos traz uma responsabilidade. Então, a saúde, sendo uma condição necessária, é uma responsabilidade nossa. Zelar pela nossa própria, não é? E zelar também pela saúde de quem nos cerca. E a gente gosta de repetir isso aqui, né, o tempo todo. Sejam humanos, sejam não humanos, estejam aqui do nosso lado, estejam lá do outro lado do mundo. Essa obrigação que nós temos de zelar pela saúde de todos, sem exceção. E aí, o Villarraga fala, na sequência, ele pergunta, né, ele traz a questão, como cumprir o dever de busca pela saúde e bem-estar, o que devemos fazer, quais os alimentos ideais, por exemplo, para esse cuidado, não é? E ele discorre, trazendo sempre referências doutrinárias. Ele traz Kardec de novo na Gênese, que diz que a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo a sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar as suas faculdades e investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Ou seja, dá para concluir aí que Kardec nos convida a empregar nossa inteligência, né, nossas faculdades mentais em buscar cada vez mais alternativas, não é, de nutrição, que façam frente às nossas necessidades físicas e que também faça frente à necessidade de preservação do planeta, não é? Dá para a gente depreender daí essa fala de Kardec. E aí, como a gente está falando em alimentação,
Lilian, legal, Lilian e Mima que estão chegando agora, a gente não fica só no espiritismo, tá? Aqui a gente procura estabelecer pontes com as mais variadas filosofias e sabedorias do planeta ao longo da história, porque é muito bacana. O espiritismo é um quebra-cabeça que se conecta, sabe, com os mais variados conhecimentos. E nesse sentido, agora aqui a gente traz uma referência de um autor, se não me engano ele é búlgaro, e ele escreveu esse livro que se chama Yoga da Alimentação. Eu achei interessante trazer um pouco desse livro aqui, nesse momento em que o autor fala sobre alimentação, porque nessa obra, Yoga da Alimentação, ele discorre de uma maneira muito interessante, muito acessível, linguagem muito simples, muito acessível, sobre a importância espiritual do ato de comer, não é? E o ganho de lucidez que a gente tem ao exercitar isso. E outras coisas são, tem alguma ênfase nos alimentos feitos nos laboratórios da natureza, do reino vegetal da natureza, a questão do recolhimento, do silêncio, da mente livre de pensamentos ruins enquanto se come. E aí ele faz uma lista dos 7 corpos. Eu acho interessante trazer isso para vocês, para quem curte essas denominações mais esotéricas, não é? Dos 7 corpos, ele fala do corpo físico, então ele orienta a mastigar lentamente, é o óbvio, né? O corpo etérico, o corpo vital, que é respirar fundo conforme ele, respirar fundo durante cada refeição. O corpo astral, sentimentos, focar nos alimentos que estão no prato, com amor, com gratidão, né? Para absorver aqueles elementos. O corpo mental, que é o intelecto, que é o foco na análise do alimento, sabe? Os espíritos que ajudaram aquele alimento a crescer, e a concentração também, sabe? No alimento, que permite a absorção de todos os nutrientes mais sutis do que as vitaminas, os carboidratos, as proteínas. O corpo causal, que é a gratidão, efetivamente, ao alimento. E aí ele viaja aqui nos demais corpos, o corpo búdico, o corpo átmico, todos em escalas mais sublimes, mais elevadas na natureza. Ou seja, ele resume tudo, para resumir, bem mal resumido aqui de minha parte, ele fala do caráter sagrado da alimentação. Ponto. Alimentação é uma coisa sagrada. Então, como é que a gente vai colocar violência no prato, não é? Como é que a gente vai colocar qualquer elemento de dor, de morte no nosso prato? Isso ajuda na nossa saúde, contribui diretamente na nossa saúde e nosso bem-estar, não é? Que mais, minhas amigas? Na sequência, diga lá, Andréia, fala, minha querida. Não sei se você já vai falar sobre isso, eu lembrei daquele documentário Comer Vai Nos Levar à Extinção, né? Eu até mandei o link no grupo, que fala justamente sobre essa questão, né, da crise climática, do aquecimento global, e todas as implicações que a nossa alimentação, né, que a humanidade ainda considera como fundamental, que é a base de carnes, né, está influenciando, e é a segunda causa do aquecimento global, principalmente no Brasil, né, onde a gente tem a destruição de vários biomas, e toda a questão também do metano produzido pelos animais, né. Então, assim, é uma questão não só espiritual e física, mas ambiental também de muita força, né, que a gente precisa rever isso o quanto antes. Sem dúvida, minha amiga, sem dúvida. Deixa eu lembrar minha querida Mima, quando quiser falar, é só clicar no microfonezinho para abrir, tá? Fica à vontade aí. Lilian. Roberto, eu não sei se vocês viram, eu estou tentando achar aqui, porque eu sou péssima para poder gravar nomes das coisas, mas depois eu vou procurar aqui e compartilho no grupo. Tem um livro que a pesquisadora, ela calculou a pegada do carbono para os alimentos. Os alimentos, tem ali, por exemplo, um frango frito.
Eu sou vegetariana, tá, gente? Mas eu estou usando os exemplos que ela colocou. Qual que é a pegada ecológica para poder fazer o frango frito? Um arroz, qual que é a pegada ecológica? Que geralmente, quando a gente faz aqueles cálculos de pegada ecológica, são bem mais abrangentes, né? E aí, nesse estudo, ela fez em específico só para os alimentos, né? E é interessante porque aí a gente já começa a pensar, eu acho que é isso que está colocando aqui, a gente, né, a pergunta estava, né, quais os alimentos ideais, né, para a gente... E aí vem essa responsabilidade que você falou, eu sabendo a pegada ecológica desse alimento, né, será que é o ideal para poder eu consumir? Será que existem outras alternativas mais viáveis, mais sustentáveis? Eu acho que é interessante aqui também a gente pensar nessa questão. Eu vou ver se eu acho aqui e depois eu compartilho no grupo. Fiquei interessadíssimo. Muito bom, muito bom. Compartilha com a gente essa obra aí, que é uma obra importante, não é? Sim, vou compartilhar. Muito Teve bom, uma muito bom. ocasião que o aplicativo de internet banking do Bradesco disponibilizava tinha um módulo lá dentro desse aplicativo que você media a sua pegada. E eu lembro de ter visto isso num vídeo que foi divulgado pelo Fábio Chaves, né, no Portal Vista, sei lá, no YouTube dele. E aí ele trazia isso, né? E ele fez algumas simulações, e você vê quando eu colocava lá, porque entrava tudo sobre o seu dia a dia, e entrava a questão do alimento. Então ele colocou lá, fez uma pegada lá, colocou as mesmas características de uma pessoa, mas na alimentação dele incluía carne. Aí dava uma pegada. Aí ele fez de novo com as mesmas características, mas na alimentação e colocou sem nada de origem animal. Aí dava uma outra pegada. Aí que ele divulgou isso, nossa, é desnecessário dizer que os acionistas, correntistas, pecuaristas do banco... eu acho que foi nessa ocasião que terminou em churrasco no Bradesco. E hoje eu sou correntista do banco, hoje eu tenho a oportunidade de ter o aplicativo, fui lá ver, cadê? Eles atiraram, porque o pessoal pressiona, né? Vai ficar dando essas ideias, entre aspas, dando essas ideias erradas aí pro povo, não tá atrapalhando nosso negócio. Essas ideias fora da Matrix, né? Ora já se viu querer sair da Matrix, não é? Não, nem pensar. Sim, tem que sair da Matrix mesmo. Eu acho que foi nessa ocasião que fizeram o churrasco do Bradesco, sim, Trícia. Eu me lembro desse episódio. Eu me lembro. É a força do agro que não é tão pop assim, não é? É complicado. Da carne do consumo de carne como um fator que influi nas florestas e na emissão de gases, não é? Hoje, um pouco antes de começar aqui o nosso grupo de partilhas, eu estava assistindo uma reportagem sobre o ayahuasca dos índios, dos povos originários lá do Acre, e estavam entrevistando o cacique da tribo, e ele falou uma coisa que, puxa, cai aqui na nosso menu, né, nas nossas conversas, ele dizendo que a indústria pecuarista avança cada vez mais nas áreas deles, nas áreas dos povos originários no Acre, inclusive da tribo dele, derrubando florestas e abrindo pastos. Ou seja, que é um desafio, que é um dos maiores desafios lá desse irmão no Acre, é isso, é conter o avanço da indústria pecuária, o desmatamento, a abertura de pastos, ou seja, tudo aquilo que a gente sabe que provoca esses eventos climáticos extremos e desequilibra o planeta, não é? Complicado. Mas tem jeito. É engraçado que tem um coletivo, eu tenho um ano que eu estou aqui no sul de Minas, né? E então estou conhecendo algumas coisas, como eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente aqui na Prefeitura, eu tenho contato com algumas notícias, algumas capacitações, eventos, as coisas que rolam né, dentro da questão ambiental. E essa semana chegou um convite de um coletivo voltado para a preservação de rios, né, águas e tal,
E, assim, acho que todo ano eles promovem esse encontro com são cerca de 30 municípios da Bacia, aqui no sul de Minas, e já começou o convite com o mote, né, o tema, a puxada deles para a conversa, era sobre esses eventos climáticos extremos, né, com essa questão que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e tal, e puxando, né, que pautado nessas questões, vamos puxar essa questão. Aí eu fui ver, assim, os temas, as coisas que está falando, já não menciona nada, não, mas se você está falando sobre, a questão deles também é de preservação dos rios que compõem a bacia, não tem a menor preocupação, aparentemente, com o consumo da água, porque se a gente pensa em consumo, você vai reportar, tanto você pensar em consumo de água, você vai reportar para a pecuária, que tem um maior gasto um consumo de água, de tudo, e ainda mais assim, quando eles mencionaram a questão de mudanças climáticas do Rio Grande do Sul, e tal, mas eles pensaram isso, choveu, deu aquelas enchentes, vamos pensar nisso aqui, para evitar esse negócio assim, mas não levou para o lado que deveria, participar, para começar a dar umas cutucadas na pecuária, aqui é uma região muito pecuarista, sabe? Nossa, isso é um escândalo. Mas, assim, pega parte do princípio bacana, nós somos um coletivo preocupado com água, mas a preservação dos nossos mananciais, dos nossos cursos d'água daqui da bacia, a gente começa com a temática pautada nessas mudanças climáticas, né, esses eventos extremos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, mas o resto da semana tudo vai ser debatido lá, é tudo, sabe, leite vegetal com pera, tudo de leve, assim. Aí dá o coraçãozinho bate quando eu comecei a ver a pegada da coisa, na hora que ele foi esmorecendo, aí, enfim, não chega lá, mas como você terminou aí de falar, ó, tem jeito. Tem né? jeito, tem jeito, a gente não pode esmorecer. Estão começando a fazer uma associação, mas ainda fizeram a associação correta, ainda não. Mas uma hora eu vou começar a entender, aí vai ser a oportunidade da gente, ativista e tudo, de ir lá dar uns 2 dedinhos de prosa. Exato. Não, as fichas estão caindo, né? A ideia está caindo aos poucos nas mesas, né? De debates em alguns lugares. Eu vi algumas reportagens aí na internet de grandes cadeias de notícias, enfim, debatendo o tema exterior, né? Falando da questão da indústria pecuarista e os eventos climáticos extremos. As coisas vão precisar acontecer. O debate precisa ser feito, de alguma forma, não tem jeito. Fala, Estelinha. Roberto, eu tô rouca hoje, viu, gente? Um grande vilão que eu vejo também são as mineradoras. Aqui em Minas, está acontecendo nesse momento um movimento para evitar a mineração numa extensão enorme, onde tem vários mananciais de água, onde tem uma vegetação riquíssima e uma biodiversidade enorme. Mas as mineradoras já estão de olho. Aonde nós temos aqui um museu muito bacana, céu aberto, do Iotim, nós temos uma cidade praticamente acabada por causa da mineração. E eu fico na natureza não fazer nada por essa cidade, que é o caminho que leva até eles. Então, nós passamos por uma cidadezinha horrível, feia, sem árvores, sem nada. E chega lá no Iotim, aquela maravilha. Então, assim, eu vejo assim, eu não vejo sentido nisso, sabe? Então, a gente está certo que essa parte da pecuária arrasa, mas as mineradoras também arrasam. Onde elas passam, elas arrasam. Não, mandou bem, Estela. É isso aí. Eu estou acompanhando, a Vale, não é? É a Vale do Rio Doce que quer... E está trazendo que é um outro sistema, que não haveria barragens. Conversa para inglês ver, não é?
conversa para inglês ver, uma área maravilhosa, uma área linda, puxa, eu vi as imagens do Trigueiro, tá levantando esse tema nas redes, e a cidade, né, Estela, que você está falando, é Brumadinho, não é? Brumadinho. Minhas amigas, uma das experiências, a maior experiência da minha vida foi no voluntariado pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, porque eu morava aí no Brasil, de passar uma semana em Brumadinho, logo após os eventos, aquela coisa trágica que aconteceu lá da Vale, para fazer atendimento, conversar com as pessoas, atendimento emocional e tal. Foi uma experiência incrível. E me dói saber, Estela, de que as coisas pouco mudaram, né? Aí vem as mineradoras oferecendo céu, oferecendo flores, mas nem resolveram direito. Brumadinho está lá, está com o passivo imenso. O bairro que eu moro, e a casa que eu moro, dá para ver a serra, uma serra maravilhosa que nós temos aqui. E por trás dessa serra já está toda oca. Eles já conseguiram acabar com quase tudo lá. Por pouco não atinge o Parque das Mangabeiras, que é um parque natural que tem aqui. Então, assim, nós temos que voltar os nossos olhos para essa parte também, as mineradoras. Não é fácil, não podemos esmorecer, baixar a voz, tem que realmente ir à luta. E a luta em Minas Gerais é muito sensível a isso, né? Diga lá, Mima. E o que vocês me dizem dos defensivos agrícolas? Não pode falar veneno, não é veneno, é defensivo agrícola. O que vocês acham disso aí? Gente, eu estava ouvindo, né, no mínimo três pessoas, 3 ou 4 de vocês, falaram daquele meu pensamento que eu não gosto de colocar, não gosto de expor, porque me chamam de derrotista, mas eu fico meio incrédula de pensar, será que eu vou ter tempo ainda para ver uma mudança bem mais brusca do que já está acontecendo em relação ao ambiente, em relação à pecuária, que tu colocou muito bem? Cada vez as pessoas desmancham mais o meio ambiente, usam todos os recursos naturais, bota abaixo, vamos botar pasto, vamos fazer muita carne, para exportar muito, para fazer muito dinheiro. Aí eu penso, gente, a economia está em cima de tudo, o tempo todo. Agora até que está melhorando, mas eu olho lá para trás, o que sempre mandou no universo, no mundo, é a economia, o dinheiro. E eu fico muito preocupada com isso aí, mas preocupada a ponto de, eu fico sentada, daqui a pouco eu começo a ver na televisão esse tipo de coisa de destruição, eu não consigo mais ouvir isso aí. Eu sei que não adianta ficar assim, tem que fazer alguma coisa. Um dia um amigo perguntou, tá, mas tu faz alguma coisa, tu é ativa, tu protesta, mas é ativa? Eu falei, não. Aí eu vou dizer bem, por que eu não sou ativa? Porque eu não acredito, gente, eu queria tanto acreditar, queria tanto saber que vai uma mudança, sim. Aí, o que aconteceu? Já 4 pessoas expuseram o que eu penso. Pensei, ai, meu Deus, eu achei que fosse só eu. Né? Vocês também têm aquela parede, assim, tipo, alguém falou aí, não, isso não existe mais, não precisa, não, é coisa boa, ó, vai dar praça, vai dar ruas novas, vai dar resorts. Será que isso aí vai se fazer bem para o planeta, gente? Vou parar, depois vou colocar uma outra coisa. Por enquanto eu paro. Legal, a professora fala por isso que eu estou vendo, né? Sabe como é que é? Sim, a Mima é uma professora de mão cheia. Mas a gente não pode esmorecer, porque não pode. Por um outro lado, existe um movimento imenso, cada vez maior, de ativistas, de entidades, né? A Trícia, nossa, movimento Andréia do MOVE, a galera aqui, uma turma do MOVE, a Estela, tem muitas entidades trabalhando, tem muito movimento nesse sentido. A própria quantidade de vegetarianos e veganos, estatisticamente, está crescendo. Isso forma uma massa crítica, sabe? E aí o exemplo vai irradiando, enfim, vai contaminando, né? Aquela contaminação do bem, quem está por perto, enfim, e as coisas vão andando. É que não vão andando no ritmo que a gente gostaria, né? Esse aqui é o ponto. Sim. Mas elas vão caminhando sim.
talvez não na minha geração, né? Talvez não na nossa, mas óbvio que não. Mas Não vai dar mais. elas vão avançar, sim. Tem muita coisa boa acontecendo, muitos projetos envolvendo sustentabilidade, sabe, produção, uso dos recursos naturais, uso dos serviços da natureza. Nós vamos falar desse conceito aí mais adiante hoje, que o Vilarraga fala no livro, né, os serviços da natureza, serviços ambientais. Tem muito projeto interessante nesse sentido. Não podemos esmorecer. Por isso que eu digo, esse grupo é um grupo que um dá mão para o outro, um ampara o outro, né, no momento em que as vibrações eventualmente desçam, e nós somos humanos, né? Puxa vida, a gente sente, e um apoia o outro, um estimula o outro, caso assim a gente angustie-se, o que é normal, né? A Natila, que não está aqui, né, não pôde vir, infelizmente, a Natila fala com muita propriedade, né? Angústia vazia. Não tem outro jeito que não seja falar, botar a boca no trombone, movimentar, protestar, cobrar muito, dar exemplos, não é? Eu acho que vamos em frente, esse é o caminho, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Mas eu te entendo, Mima. Eu te entendo e te abraço nesse sentido, porque eu sei, eu me sinto assim também às vezes, e já me vem puxando a orelha, o mentor, né? O mentor fica me puxando a orelha e dói pra caramba, porque ele puxa dolorido e diz, trabalha, Roberto, te vira, tem que trabalhar, não tem outro jeito. Então, deixa lá, só gente. eu tecer um comentáriozinho sobre um trechinho da fala da Miriam, que diz que né, preocupa com as coisas, mas se as pessoas falam com ela, tá bom, mas você fica preocupada, e o que é que você está fazendo, né? Em que você está ativa para mudar isso? Ela fala, eu não estou fazendo nada, porque eu não acredito. Aí, deixa eu te dar uma força aqui, Miriam. Eu também não estou fazendo nada, né, Ró? Também não estou fazendo nada, e aqui, sem fazer nada, eu estou compartilhando uma publicação, estou compartilhando um negócio do Move, estou compartilhando um negócio aqui na Mave. Eu não estou fazendo nada, mas tirei a carne do meu prato. Eu não estou fazendo nada, sabe? Estou aqui com o bumbum sentadinho aqui, mas eu separo o resíduo e coloco para a coleta seletiva, levar eles que levam, eles que se viram para lá, eu estou fazendo nada. Claro, boa, eu faço Patrícia, isso aí boa, e muito mais, né? Estela, né? Eu faço isso aí, claro, e muito mais, né, Estela? Mas eu digo assim, eu tinha vontade, eu queria ter coragem de ser uma ativista, sabe, de sair pela rua, de fazer gritaria, de fazer isso aí que eu achava que é o legítimo ativismo. Deixa eu contar, mas então, Estela, só uma coisa, você já faz. Imagina, às vezes tem gente que tá lá dando grito na rua, jogando lata de tinta no display de carne do supermercado, mas às vezes não faz muita diferença, assim, a gente quietinha dentro de casa no dia a dia, nossos pequenos hábitos, é que tá fazendo um movimento essa engrenagem toda. Sim. Então, bem-vinda, amiga, eu tô ativista, assim, tá? Mesmo, né, Estela? A Mima é ativista, sim. A Mima tem uma voz poderosa sentido. Quando eu dava aula, eu fazia muita coisa que eu me orgulho hoje, eu gostava de fazer. Viu? Mas uma coisa que eu ia falar, gente, que esses dias eu estava na TV aqui, vendo aqueles programas de viagem, que eu gosto muito, e aí o cara fazendo propaganda de um hotel caríssimo, não lembro onde é que era, um hotel espetacular que tinha, entre outras coisas, ele oferecia pesca esportiva. Aí deixei ele terminar de falar isso aí, peguei o telefone do hotel, no celular, e liguei para ele. Agora, moça, aqui eu sou uma agência de viagem, estou com 36, não sou nada, 36 pessoas para levar no seu hotel. Mas eu queria saber uma coisinha, as pessoas querem saber assim, ó, como é que é essa pesca esportiva que tu faz aí? Aí disse, a gente tem aqui um lago artificial, onde a gente bota os peixes, então a gente pega um anzolzinho, pega um canicinho e pesca ele, depois joga de volta. O senhor não tem vergonha de fazer isso, não? E o senhor chama isso aí de esporte, pesca esportiva. E tem algum sem vergonha que vai fazer isso aí? Vai machucar a boca do peixe, largar o peixe na água, para alguém dizer que é esporte. Vocês se divertem com isso? Isso não tem nem um pouco de vergonha disso aí, pois nós não vamos, ninguém vai nisso aí, porque as pessoas têm consciência que isso aí é uma atrocidade, uma crueldade. E terminei o telefone assim. Eu acho que isso aí é fazer ativar, né? Mima, por favor, né? Tirei um peso de cima, eu falei.
Alguém tem dúvida aqui de que a Mima é um ativista? Quem tiver dúvida, fale agora ou cale para sempre. Isso é ativismo, Mima. É isso aí. É isso aí. Ele deve ter pensado, pelo menos, né? Ele deve ter pensado. Deve ter pensado. E os alunos, durante as suas aulas, também, quantas sementes não teve ali que não brotaram, a gente nem sabe. Cresceram em árvores aí que estão nos ajudando também na causa, não é? Legal, Mima, legal. Muito legal essa história aí, muito legal. Depois eu vou contar outra. Legal. Tá, mas guarda para compartilhar com a gente. Eu vou avançar rapidinho aqui para a gente ter espaço para essa interação aí. Sim, tá muito são boa. 8 horas já, Roberto. Olha só, então, o Vilarraga fala sobre o relatório sobre segurança alimentar e as causas dos problemas, é o relatório da ONU, tá? Então, nós temos 2 bilhões de pessoas sem acesso a comida suficiente ou comida nutritiva, não é? Nós temos quase 2 bilhões acima de 18 anos, quase 2 bilhões com sobrepeso e obesidade, olha aqui, o contraditório, né? Fome de um lado e de outro lado sobrepeso e obesidade, que é o desequilíbrio, né? Caloria que entra, caloria que sai, e se dá por quê? O Vilarraga discorre sobre isso no livro, tá? Por causa do aumento do consumo de alimentos hipercalóricos, que são ricos em gorduras, sal e açúcares, mas pobres em vitaminas, minerais e outros micronutrientes. Contar rapidinho para vocês aqui a história da Nestlé, que eu assisti um documentário e assisti reportagens de fontes fidedignas, né? A Deutsche Welle, alemã, que a Nestlé, ela joga o jogo conforme a legislação de cada país permite, ou seja, na questão do açúcar, tá? Onde a legislação é mais frouxa, açúcar lá em cima, que é para tornar a pessoa meio que viciada naquele item, naquele produto. E onde, nos países onde a legislação é mais forte, aí ela anda dentro dos trilhos e reduz o açúcar, trabalha bonitinho. Vejam só os interesses do lucro, não é? Dos cifrões aí nessa história. E outras tantas indústrias, não só a Nestlé, né? Outras tantas. Eu vou colocar no grupo lá do WhatsApp mais tarde o link para essa reportagem que é muito boa, esclarecedora, tá? Recomendo. Então, que mais? O autor nos fala que a diminuição da atividade física, como resultado da natureza cada vez mais sedentária, de muitas formas de trabalho, dos novos modos de locomoção e da crescente urbanização, também é um problema sério para a nossa saúde. E as questões envolvendo, então, no geral, nutrição, respiração, a gente respira mal, né? Muitos de nós talvez respiremos mal, e aí eu lembro de novo daquela obra, o Yoga da Alimentação, né? Respirar enquanto come, profundamente, enfim, a meditação como um todo, né? E a questão do sono. Quantas horas você dorme? Tem sido suficiente? Isso é um outro ponto também importantíssimo para a saúde e para o bem-estar. E aí, turma, Kardec nos traz na sua obra 3 principais causas das doenças e os seus tratamentos. Vejam só, se a doença orgânica vem do corpo, os medicamentos que a gente compra na farmácia, receitados pelos médicos, deverão dar conta. Se a perturbação vier do perispírito, aquele corpo perispiritual que nos cerca, que nos acompanha nas reencarnações múltiplas aí, se a perturbação vier do perispírito, então a modificação, a ação vai ser sobre o órgão perturbado, o órgão que está causando o problema em si, porque tudo que acontece no perispírito respinga, tem a sua consequência no corpo físico, não é? E se a doença vier do espírito, medicação espiritual, autoconhecimento, filosofia prática, a receita, o receituário espírita propriamente dita, né, fraterno, e por aí vai. Sem falar no atendimento espiritual de outros credos religiosos também, não é? A gente gosta sempre de mencionar isso, porque todos, ou a grande maioria deles, tem a sua maneira de lidar com as doenças do espírito, não é? E aí, o Vilarraga traz um trecho muito importante no livro. Ele fala o seguinte, que, portanto, em vários casos de doenças pode haver uma combinação dessas 3 causas,
e, por consequência, o tratamento precisa ser integral, precisa ser sistêmico, para poder atacar as origens. Então, o espírito Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, nos adverte que, quando nos rendemos às sugestões do mal, seja vindo da inspiração dos encarnados como dos desencarnados, vamos criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas, energéticas. A turma da física quântica aí nos ajudaria muito nesse momento. Mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências de espíritos interessados em sugar as nossas energias vitais e nos causar diversas perturbações físicas e espirituais. Vejam como essa questão do bem-estar, ela gravita entre dois mundos, né? O bem-estar aqui, terreno, e o bem-estar também no mundo espiritual. Um dialoga com o outro, um influi o outro e vice-versa, de maneira decisiva. E aí, minhas amigas, puxa vida, me permitam fazer uma viagem aqui. Esse desenho maluco que vocês estão vendo, Carlise, aqui tem o desenho da Constituição Setenária. Que raios é Constituição Setenária? É um desenho dos diversos corpos que compõem cada um de nós, segundo a sabedoria oriental, tá? O bacana disso é que essa Constituição Setenária, ela dialoga com diversas outras sabedorias, então tem conexões, está tudo conectado. É um fio de ouro que conecta diversas pérolas, muitas pérolas diferentes estão fazendo parte desse fio de ouro, e a Constituição Centenária é um caso. Então, temos ali na parte de baixo os 4 corpos, digamos aqui, grosseiros, a nossa matéria onde nós estamos aqui hoje. Viu, Carlise? Ali tem os 4 faixas verdes, representando o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. E acima, num triângulozinho amarelo, a parte mais transcendental, mais espiritual, a essência, a alma, o espírito, né, para resumir. E assim, por que eu estou trazendo isso? Porque para mostrar o que, na real, todas vocês já sabem, não é? Que um foco de doença, de perturbação, de desequilíbrio no corpo, ele pode tanto subir nessa escala, nessa constituição setenária, indo até os corpos espirituais, como vice-versa. Um corpo espiritual, que está ali naquela parte do triângulo, que não está bem, que anda meio perturbado, que anda meio afetado, seja lá quais forem os problemas, não é? As enfermidades emocionais, psíquicas, essas enfermidades psíquicas, elas migram dessa área mais transcendental para os corpos mentais, emocionais, energéticos e físicos, ou seja, a gente sente, se o espírito não está legal, o corpo vai sentir. E assim, dá para falar um tempão sobre isso, gente. Eu estou estudando de uma maneira muito precária, muito superficial isso, e dá para falar um tempão sobre isso. E essa Constituição Setenária, ela dialoga com a sabedoria hindu, ela dialoga com a sabedoria budista, que trata com outros nomes, com outras embalagens do mesmo tema, ela trata com a alquimia, sabe, a filosofia alquímica também trata do mesmo assunto. Platão, também, filósofo grego das antigas, tem uma estrutura que ele organizou dos corpos, que também encaixa-se tremendamente nessa Constituição Setenária, enfim, tudo isso, toda essa viagem para dizer que, para complementar o que o Kardec está dizendo aqui, não é? Essas causas das doenças, elas gravitam, elas viajam entre todos os 7 corpos que a gente possui. Então, a atenção à nossa saúde, ao nosso bem-estar, e de quem nos cerca, humanos e não humanos, precisa se dedicar, precisa se concentrar na saúde, no equilíbrio de cada um desses 7 corpos. É um tema fascinante, tá, gente? Eu viajei na maionese aqui, fiquem à vontade aí para interagir, para perguntar alguma coisa nesse sentido, não que eu saiba, né, porque eu estou aprendendo, estou estudando ainda muito isso, estou fazendo essas conexões todas, e elas fazem muito sentido, muito sentido. O que mais? O autor fala... Interessante, Oi, Roberto. diga. Muito interessante.
Isso é aquele holístico, onde entra tudo, né? Entra que o universo abrange absolutamente tudo. Isso. Nós fazemos parte dele, só isso. Mas tem tudo a ver com... É tudo englobado. Tudo. Isso aí Tudo mesmo. ligado. É fantástico. Tudo ligado. Eu vou atrás disso aí também. Tudo ligado. Também quero saber. Não, absolutamente conectado. A questão da nossa saúde mental, nossa saúde psíquica, por exemplo, e essa é uma das missões do AMAV, de outros grupos, outras frentes, né, outros coletivos, a questão da saúde mental, psíquica, está diretamente conectada com a questão da saúde ambiental, da saúde da biodiversidade, da saúde do reino animal, do reino vegetal. Se não tiver saúde em todos esses reinos, equilíbrio, paz, felicidade, né, vida natural, a gente não vai viver uma vida de paz, de saúde, de felicidade de maneira sustentável, enquanto todo mundo não estiver na mesmo diapasão, sabe? Não tem como, não tem como. Tem muito assunto em cima disso, né? Nossa, isso dá pano para manga que não acaba mais, não acaba mais. E essas conexões é que uma grande parte da massa humana não está se dando conta. Não. E isso vai a favor delas mesmas, né? Se as pessoas se ligassem que o mal que a gente faz, as leis de causa e efeito, né? Isaac Newton, Kardec, o karma, que tudo que nós fazemos em relação à natureza volta-se contra nós, puxa vida, e fossem destemidas, né? No sentido de revolucionar, de transformar os seus hábitos, veriam que nós teríamos um mundo um bocadinho melhor, né? Vamos combinar que seria cada vez melhor, não é? Tem muito o que falar, tem muito o que falar sobre isso. Gente, o autor segue falando aqui sobre a saúde e o bem-estar das crianças. E aí Kardec nos fala que os vossos cuidados, a educação que lhe dareis, auxiliarão o seu aperfeiçoamento, o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará, a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Aquela responsabilidade paterna, materna, de avós e avós, né? Tem avós aqui no grupo que eu sei, eu também sou avô. E assim, por exemplo, olha o que a ONU nos traz em termos de estatística, 38 milhões de crianças abaixo dos 5 anos sofrendo, por exemplo, com sobrepeso. Sem falar da parte da desnutrição, que é dramático e é vergonhoso que a gente, em pleno século XXI, sofra com o problema da fome, não é? Quando tem comida de sobra para todo mundo. Qual é o caminho para isso? Qual é o caminho, então, para a saúde e o bem-estar das crianças? Segundo o autor do livro, Vila Haga, orientar, ensinar e ofertar a diversidade dos alimentos. O colorido do prato, não é? Colorido do prato. Os vegetais ali das mais variadas cores, sabores e texturas. E isso, turma, vai ao encontro do objetivo de desenvolvimento sustentável número 2, que é fome zero e agricultura sustentável. Vejam como o autor está toda hora cruzando a obra dele, as informações que ele traz, com esses objetivos. Combater o trabalho infantil. Isso é absolutamente urgente. 73 milhões de crianças, no mínimo, em risco no planeta por conta da exploração do trabalho infantil, segundo a ONU. E isso, trabalhar sobre esse tema é trabalhar sobre os objetivos número 4 e número 10, que é educação de qualidade e redução das desigualdades sociais. O outro objetivo, outro caminho, né, é a reconexão das crianças à natureza. Botar a turminha para sujar a mão na horta, botar a turminha para plantar, para cuidar das árvores, cuidar do verde, cuidar dos animais, isso é absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. E diz respeito ao objetivo número 3, entre outros tantos, que é a saúde e o bem-estar. E aqui, Carlise, tem algumas imagens, viu? Carlise, tem muito texto hoje, viu? Muito texto e pouca imagem. Tem uma fotinha do Kardec segurando a versão
em francês do Livro dos Espíritos aqui. O Kardec não, né? O ator que fez o Kardec no filme. Então, Carlise, não te preocupa que tem muito texto, tem muito papo e não muita imagem. A imagem que tem... Tá muito bom assim. Legal, né, amiga? Legal. Tá ótimo. Fica à assim. vontade para me puxar a orelha, tá? Por favor, tu me ajuda fazendo isso. Aqui... Tá perfeito. Obrigada. Aqui a gente tem uma imagem de uma cachoeira linda, cercada de árvores, um relvado, como dizem os portugueses aqui, um gramado verde muito bonito, para nos falar sobre uma coisa que o Vilarraga traz no seu livro de maneira com muita propriedade, que é o déficit de natureza. Não sei se já ouviram falar disso. Ele fala no livro o seguinte: vemos o surgimento do que o especialista em causas da infância, Richard Louv, chama de transtorno do déficit de natureza. Esse déficit descreve os custos de alienação em relação à natureza, incluindo a diminuição no uso dos sentidos, a dificuldade de atenção e índices mais altos de doenças físicas e emocionais. Gente, isso é o que acontece. Nos plantões do CVV, que eu faço toda semana, todo santo plantão tem alguma criança ali desabafando sobre os mais variados problemas de 10, 12, 14 anos, das mais variadas idades, e já dá para perceber, sabe, no dia a dia desses trabalhos, que ali pode estar residindo o transtorno do déficit de natureza. Porque se houvesse uma conexão dessa turminha toda com a natureza mais profunda, certamente alguns problemas, dos tantos que eles relatam, os problemas emocionais, seriam administráveis, sabe, seriam reduzidos. Enfim, é uma impressão que eu trago do trabalho. Mas deixa o Vilarraga falar aqui. Ele prossegue dizendo que à medida que o déficit de natureza aumenta, as pesquisas científicas mostram que a exposição direta à natureza é essencial para a saúde física e emocional das crianças e de todos nós, né? A perda do habitat natural pela destruição, degradação e poluição, em conjunto com a desconexão do ser humano com a natureza, tem graves implicações para a saúde humana e para o desenvolvimento infanto-juvenil. Assim como as crianças e jovens precisam de boa nutrição e tempo adequado de sono, precisam também do contato direto com a natureza. Esse contato, somado ao conhecimento de que a natureza é uma obra divina, pode levar as crianças e jovens a serem respeitosos e preservarem, coisa que nós adultos não estamos fazendo, né, quem sabe a geração futura faça, preservarem o meio ambiente durante a fase adolescente e adulta. Isso tudo, gente, está na obra desse autor, o Richard Louv, chamada A Última Criança na Natureza. Deve ser uma obra fantástica, e quem tiver a oportunidade de ler, compartilha com a gente as impressões, tá? Avançando aqui, temos a saúde e bem-estar dos idosos. Sim, importantíssimo tratar desse tema, e o Vilarraga trata com muita profundidade no seu livro. E aí, qual é a fotografia do momento? Tem uma imagem aqui de alguém, Carlise, ajustando uma lente de uma máquina fotográfica aqui, para ilustrar essa parte aqui da nossa fala. Hoje, o cenário é uma expectativa de vida crescendo, está em alta, não é? Temos uma estrutura familiar que está em mudança, tem menos filhos, os filhos estão morando longe, e tem a questão do trabalho. Tem enfraquecimento dos laços familiares, temos as estruturas públicas bastante precárias de atendimento aos idosos, e temos uma potencial crise previdenciária, que está ligada com a questão da expectativa de vida em alta, não é? Estamos vivendo mais, e aí a previdência dos países precisa dar um jeito, se virar nos 30, para manter o pagamento das pensões em dia, não é? O que é um grande desafio para o gestor público. E aí, turma, no Livro dos Espíritos, na questão 685, tem uma pergunta de Kardec para a espiritualidade. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Claro que tem, né? Eu mesmo já digo, né? Por amor de Deus, nós temos o direito de repousar na velhice, não é? Mas a espiritualidade diz que sim, que a nada é obrigado o idoso, senão de acordo com as suas forças, ou seja, aquele idoso que tiver condição de se movimentar, de ser ativista, de ensinar um pouco da sua experiência adiante, ótimo. E quem não puder, que precisar repousar, que repouse, tem direito a isso.
Aí tem uma outra pergunta. Mas que há de fazer o velho, então, que precisa trabalhar para viver e não pode? Não pode trabalhar ou não tem emprego, não é? Porque tem a discriminação. Eu acho que o nome disso é etarismo, né? Me corrijam se eu estiver enganado. Posso estar enganado? A resposta da espiritualidade é: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, o idoso, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Não tem jeito, é o que precisa ser feito. E aí tem projetos fantásticos, né? E é legal a gente falar desses projetos bacanas que existem pelo mundo. Eu me lembro de um que tem na Holanda, no qual os jovens, aqueles que têm a disponibilidade, né, a boa vontade caridosa, eles são convidados a dormir em asilos, em casas de repouso, ou seja, eles ganham uma habitação, e a gente sabe que a habitação hoje, os aluguéis estão pela hora da morte, então eles ganham isso e oferecem, pelo seu lado, companhia, diálogo, movimento, sabe, nas casas de repouso. Está acontecendo na Holanda e acho que acontece em outros países do mundo aí também. Ou seja, tem muitos projetos bem interessantes nesse sentido. E aí, gente, uma coisa puxa a outra, né? Kardec, no livro Obras Póstumas, ele fala uma coisa muito bacana que mexe com um ativista que está dentro de cada um de nós. Ele diz que é imperioso que os espíritas, e aqui eu abro um parênteses e digo, e não espíritas também, qualquer um, é imperioso que os espíritas dialoguem com diversos movimentos sociais, estejam atentos às ações existentes em todas as partes do mundo e se consorciem a iniciativas em andamento de combate às injustiças e reafirmação de direitos. Então, para quem pensa que Kardec não tem uma pegada social ativa, sabe, firme na questão das injustiças e da reafirmação dos direitos, pelo fim das opressões pelo planeta fora, então convido a estudar um pouquinho mais Kardec, que é o que eu estou fazendo, que eu preciso fazer isso, por dever de ofício, de estudar muito ainda. Mas essa obra, Obras Póstumas, traz algumas pérolas, e essa é uma. Isso é um artigo chamado As Aristocracias. Diga aí, Trícia, deu um eco aí. Eu confundi, liguei o microfone do outro equipamento. Mas que interessante isso que está em Obras Póstumas, e eu fico vendo quantas pessoas, quando vai se referir às obras básicas, gostam de chamar de o Pentateuco kardeciano, as obras da codificação, porque tem as 5 obras e tem as 2 obrazinhas extras, né, que é o Obras Póstumas e aquele que é o Espiritismo, aquele opúsculozinho, e esses 2 parece que costumam meio que ficar de fora, né? E olha só, nossa, gente, que frase mais linda, de trecho mais maravilhoso esse daí. E quanto que o movimento espírita ignora isso. Ignora, assim, não no sentido de desconhecer, porque se está nas obras de Kardec, a gente, tecnicamente, já tem esse conhecimento. Mas a gente separa ele, coloca lá, deixa lá. Deixa que stand-by, né? Deixa de ladinho ali. Que coisa interessante, viu? Muito bom, muito bom. Eu gosto muito dessa fala. Eu levo ela por aí, porque para realmente tentar estimular, não é? A esse movimento, esse consórcio que Kardec fala, essa união, esses movimentos, não é? Diga aí, Lilian. Não, eu só queria compartilhar com vocês um documentário, ele é antigo, mas é lindíssimo, que mostra muito essa questão do cuidado com os idosos. Não sei se alguém já viu, chama O Pequeno Anjo da Colômbia. Alguém já viu, conhece? É lindíssimo e mostra um movimento que começou com uma criança, numa favela na Colômbia, de cuidar dos velhinhos, né, de onde ele morava. E aí ele começou depois a chamar os coleguinhas, e aí, no final da história, ele conseguiu, né, fez uma casa para cuidar dos velhinhos, né, ele fez faculdade. Então, assim, é lindo a gente ver. Eu até, quando falo desse documentário, às vezes a gente coloca tanto empecilho em ajudar o outro, né, fica
chorando, nossa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí você vê uma criança cuidando, né? E é possível, né? É lindíssimo esse documentário, ele é antigo, e tem outros mostrando como que tá ele hoje. Eu esqueci o nome dele, você lembra? Esqueci o nome da criança aqui agora, mas vale a pena ver. Ele motiva, sabe? Eu sempre falo desse documentário. E esse cuidado de uma criança com os idosos. Falar em idosos, a minha idosinha que tá latindo aqui no fundo, viu, gente? Deixa ela. Pô, legal, Lilian, muito legal isso que você está trazendo. Eu coloquei ali no chat o link, eu acho que é aquilo. Depois confere para ver se é esse mesmo. Tem a parte 1, eu coloquei só a parte 1. Depois, na sequência, tem a parte 2. E parece ser esse. Eu acho que legal, quero assistir. Muito bom, obrigado por compartilhar. Quanta coisa boa a Lilian está trazendo aí. Ô, Lilian, que bom que você está com a gente, né? Muito bom, muito bom. Que mais? Ainda sobre a questão da saúde e bem-estar dos idosos. Turma, já está quase chegando no fim, tá? No Brasil, no entanto, diz o Vilarraga, o autor, há poucas instituições para idosos, conforme o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. São só pouco mais de 3.500 entidades de longa permanência em todo o Brasil, onde vivem mais de 80 mil idosos. E a maioria dessas entidades é privada. São conhecidas popularmente como asilos, casas de repouso, clínicas geriátricas. Diz o autor, como parte importante da atual configuração do Estado, será que o SUS está preparado ou tem planos para atender a demanda da crescente população idosa no Brasil? Com as médias de longevidade em aumento, é preciso manter essa faixa etária em vista, na elaboração de políticas públicas adequadas. E aí, turma, eu trago aqui, eu não, né? O autor traz algumas perguntas muito importantes para o movimento espírita e dá para extrapolar para fora do movimento espírita, para qualquer outro ambiente religioso. Como estamos acolhendo e envolvendo nossos idosos para valorizar e aproveitar sua sabedoria e experiência? Como estamos atentando para suas fragilidades e necessidades? E a preparação de crianças e jovens para essa relação intergeracional e para o seu próprio envelhecimento? São questões muito importantes e que o movimento espírita e os outros movimentos, em geral, precisam debruçar-se e estudar com profundidade, não é? E eu gostei muito da terceira pergunta que o Vilarraga faz, né? A preparação das crianças e jovens para algo que é natural na vida, não é? Que é o envelhecimento e um dia o desencarne, não é? Como é que a gente prepara essa turma? Talvez nem nós mesmos estejamos preparados, né? E mais, como é que a gente prepara essa turma para reconhecer nos idosos, puxa vida, uma sabedoria, né? Eles passaram por uma vida inteira, eles têm o que integrar, né? O que entregar, não é? Eles têm muita história para contar, muita lição para compartilhar. Sabe que as crianças, jovens estão ligados nisso, nessa possibilidade? Eu vejo maravilhosos exemplos nesse sentido e outros exemplos nem tão bons assim, não é? O que nos indica que nós temos muito trabalho nesse sentido também. Gente, avançando aqui, a Lilian confirmou. Esse é o documentário, tá, gente? Está aqui no chat o link para quem quiser assistir. Do Pequeno Anjo da Colômbia. Então, o autor aqui fala dos fatores epigenéticos e a saúde. Eu não sabia o que eram os fatores epigenéticos, então é ótimo que eu aprendo. E eu aprendi com o autor. Ele diz que epigenética é o estudo das mudanças que ocorrem sem alterações na sequência de DNA, que podem ser influenciadas por fatores ambientais e estilos de vida. Olha isso. Essas alterações podem afetar como os genes são ativados ou desativados, desenvolvimento, na saúde e nas doenças. E aí, olha só, quais fatores, quais chaves podem mudar o nosso DNA e gerar enfermidades, gerar problemas para a nossa saúde e bem-estar? Fome, estresse, nosso dia a dia maluco, século XXI, absolutamente fora da casinha,
poluição de toda ordem. Eu soube aqui, numa das falas aqui por Portugal, que cerca de mais de 2.000 mortes em Portugal, que é um país que eu não imaginava que poderia acontecer isso. Cerca de 2.000 mortes anualmente podem estar ligadas, por exemplo, à questão da poluição do ar. Vejam que, sem falar em outros números, aí que poderia dar outros números tantos a respeito de poluição em geral e a sua influência, não é? Mas a poluição é uma chave que liga ou desliga o DNA para algumas coisas, é um fator epigenético. Os hábitos de consumo, alimentares, lazer, enfim. Aqui, os hábitos de lazer. E aqui em Portugal, gente, eu tenho uma dificuldade, eu pedalo por aí, né? E procuro fazer algumas palestras onde me permitam falar, né? Onde as pessoas tenham a coragem de me permitir falar. Então eu vou de bicicleta para alguns lugares. Ah, gente, me dói no coração, me dá uma angústia, me dá uma coisa, um aperto no peito quando eu vejo os cartazes. Século XXI, 2024, cartazes aqui por Portugal divulgando o quê? Divulgando touradas. Sim, Portugal tem muitas touradas. Que tipo de lazer é esse? O que uma criança que vai assistir uma tourada vai guardar dentro da sua alma para o resto da vida, não é? Vá que ela revolucione e vá contra tudo isso, mas é algo a se lamentar. Tudo isso, turma, faz parte do livre-arbítrio, faz parte das escolhas que o ser humano faz, não é? E isso me lembra, e aqui de novo faço uma ponte rápida com uma outra sabedoria ancestral, lembra do caminho óctuplo. Para quem está familiarizado com o budismo, Buda nos ensinou que existe um caminho óctuplo, existe 8 dicas de saúde e bem-estar poderosas. Uma compreensão reta, uma visão de mundo lúcida, sabe? Sistêmica, holística, pensamento reto, fala reta, ação reta. Ou seja, pensar, falar e agir sem violência, com uso elevado, sabe, com intenções elevadas, não é? Um meio de vida reto, ou seja, uma vida reta, não corrupta, né? Não desviada do Dharma, não é? Um esforço reto, ou seja, o uso do tempo e da energia que a gente tem na nossa vida, que são recursos limitados, não é? São finitos. Então, um esforço reto, um uso correto das nossas energias, uma atenção reta, ou seja, memória, sensibilidade, não desfocar da essência, não é? E uma concentração reta, para dentro e para fora. E aí eu fiz uma ponte com quem? Com Francisco, né? Francisco de Assis, que nos ajuda, né? Trícia, Estela, Andréia, nos ajuda tanto no MOVE, não é? Carol. Já pensou fazer, então, um caminho ócto do Buda, falando de compreensão reta, franciscana, pensamento reto, franciscano, tudo isso, uma fala reta franciscana, uma ação reta franciscana, ou seja, todos esses caminhos, essas dicas do Buda, com uma pegada franciscana, um olhar em relação ao conjunto da natureza, ao conjunto da vida, a todos os elementos da vida no planeta. Seria uma forma de revolucionar, de mudar a polaridade no mundo, de mudar o estado das coisas atualmente, de sair tanto do mundo do lucro, da busca desenfreada por lucro, prazeres, fugas psicológicas espetaculares, e um olhar para dentro da gente, ao mesmo tempo que se direciona esse olhar fraterno, atento para fora, para todos os elementos, não é? Elemento mineral, vegetal, animal, toda a moldura da natureza. E André Luiz nos fala sobre essa questão do livre-arbítrio. O espírito André Luiz fala muitas vezes. Ele fala que a responsabilidade sobre as consequências dessas escolhas é totalmente nossa. E ele explicou isso no livro Evolução em Dois Mundos, que é uma obra científica muito interessante, científico-espírita. Ele diz que, através dos bióforos, ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma celular nosso, células, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando
a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. E aqui, Carlise, a gente ilustrou, né, essa ponte que a gente fez entre budismo, espiritismo e franciscanismo, se é que existe esse termo, com imagens do Buda em posição de meditação, uma imagem de Francisco com os pássaros ali pousados no ombro e no braço, e uma imagem do filme Nosso Lar, onde está ali o espírito André Luiz com o... Esqueci o nome daquele personagem ali. Quem lembrar, me diga aí. Eu não me lembro agora. Mas é o enfermeiro, é um espírito que... É Lísias. Lísias? Isso aí, Lísias. Está o Lísias conversando com o André Luiz. Gente, temos também os ecossistemas e a saúde. E aí entra o conceito do Vila-Haga, que ele traz muito bem, explica muito bem, e que eu não conhecia, que são os serviços dos ecossistemas. São benefícios que os seres humanos obtêm da natureza direta ou indiretamente. Atualmente, o valor desses serviços dos ecossistemas não está considerado no preço final de tudo que a gente consome, embora tenha um valor imenso. E aí tem um trabalho liderado por esse professor Robert Costanza, que ele estima o valor desses serviços que os ecossistemas prestam à humanidade. E pasmem, olha o valor. Ele é de 125 a 145 trilhões de dólares, os serviços dos ecossistemas. Esse valor é da mesma ordem de magnitude do valor total da economia mundial, que em 2019 era de 133 trilhões de dólares. Então, o que são esses serviços, não é? O autor classifica em quatro grupos: provisão, regulação, cultural e de suporte. E são essenciais para o bem-estar humano, ou seja, é o serviço que o solo presta, nos dando os nutrientes para a agricultura, o serviço das águas, o serviço dos ventos para a geração de energia, tudo que se imaginar que provenha do ecossistema. E aí ele vai adiante, dizendo que a relação entre saúde e bem-estar é uma via de mão dupla. A saúde influencia o bem-estar e esse, por sua vez, influencia a saúde. Parece óbvio, não é? E é. O nosso bem-estar depende do funcionamento adequado e equilibrado dos serviços dos ecossistemas. Daí a necessidade de cuidar deles hoje, de preservá-los, para garantirmos o fornecimento contínuo e de qualidade desses serviços no futuro, para as gerações que estão chegando aí, não é? E aí teve uma postagem nesse mês de maio nas redes sociais da Amave. Convido vocês, tá? Sigam lá, @Projeto Amave, no Facebook e no Instagram. No dia 3 de maio foi o dia da sobrecarga do planeta para a União Europeia, em especial. O que é isso? Significa que, se todos no mundo consumissem como nós na União Europeia, teríamos esgotado os recursos naturais disponíveis para esse ano, no dia 3 de maio. Ou seja, gastamos os recursos disponíveis em pouco mais de 5 meses. Ou seja, o restante do ano nós vamos estar no cheque especial, como diz o Trigueiro, nós vamos estar no devedor, na negativa. Então, isso é uma conta muito interessante da sobrecarga do planeta, e ela é feita também a nível mundial, a nível Brasil. Eu não tive tempo de procurar esse número, mas esse número aqui da União Europeia ilustra muito bem isso. Ou seja, nem chegou na metade do ano e nós já gastamos os recursos do ano inteiro, sabe? Traduzindo, simplificando. Responsabilidade pela saúde, nossa e de todos que estão à nossa volta. Kardec perguntou à espiritualidade se o homem merecia a censura por procurar o bem-estar. Olha só, eles responderam que é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem. O outrem quem, né? Humanos, não humanos e todo o conjunto da natureza, não é? Desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as morais. Procurar o bem-estar faz parte da natureza humana. Está tudo certo, faz parte. Só que tem que ter equilíbrio, né? Devemos trabalhar honestamente para isso, sem abusar da nossa condição física e mais importante, sem causar o mal para o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É muito mais do que o Homo sapiens. Não é só o Homo sapiens. E o Trigueiro, o André Luiz Espírito, nos
tem uma fala muito interessante sobre interdependência. Ele diz que, como usufrutuários do universo, saibamos, assim, que toda ação humana contrária à natureza constitui caminho ao sofrimento. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Somos interdependentes. Não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. É isso, André Luiz, é isso, é isso. A gente não vai ter saúde se não zelar pela saúde de todos. Não tem jeito. Não vai ter saúde física, mental, que a gente vive uma pandemia emocional já de décadas no mundo inteiro. Não vai ter jeito. Se não cuidar da saúde e da paz de todos, nós vamos continuar com paliativos, vamos continuar enxugando o gelo em todos os aspectos. E não adianta o medicamento psiquiátrico, não adianta o paliativo, não adianta, embora sejam importantes, pelo amor de Deus, são importantíssimos, mas talvez não sejam suficientes, porque não vamos atacar as causas profundas da nossa falta de saúde e da nossa falta de paz, entendem? E aí, gente, como a pegada está muito budista hoje, tem o correspondente dessa questão da interdependência que o André Luiz fala no budismo, que é um princípio, um preceito chamado shunyata. Shunyata é uma palavra do sânscrito que quer dizer vazio. E na obra chamada Dhammapada, que está aqui a figura, Carlise, a capa do livro, Dhammapada, os ditos de Buda. Tem ali a figura de um Buda, uma escultura em atitude de meditação. O que é esse vazio que fala o Shunyata? É o vazio de independência. Não há independência. É isso que diz o Buda nessa obra. Não tem independência. Nós não temos. É um vazio. E se a gente não se der conta de que somos vazios de independência, também nós vamos continuar tendo problemas. Nós não somos independentes. Nós somos profundamente dependentes de tudo, de todos os elementos da vida, da natureza. Nós não somos independentes. E esse conceito de vazio de independência, ele tem uma profundidade aqui imensa. E, de novo, dialoga com a doutrina espírita, não é? Dialoga totalmente. E aí eu trago uma fala aqui, acho que foi a Andréia. E, Andréia, acho que foi você que trouxe isso aqui, né? Muito legal. Olha só. Nós somos compostos por 84 minerais, 23 elementos e 8 galões de água distribuídos por 38 bilhões de células. Você foi construído do nada pelas peças de reposição da terra que você consumiu, de acordo com um conjunto de instruções escondidas em uma hélice dupla e pequena o suficiente para ser carregada por um espermatozoide. MIMA, que é da biologia, a hélice dupla do DNA, não é? Do código genético. Você é feito de borboletas recicladas, plantas, rochas, riachos, lenha, peles de lobo, dentes de tubarão, decompostas em suas partes menores e reconstruídas no ser vivo mais complexo do nosso planeta. Você não está vivendo na Terra. Você é a Terra. Ame, honre, cuide e respeite a Mãe Terra. Foi você que trouxe isso, né, Andréia? Eu acho que foi a Andréia que trouxe essa mensagem que eu achei maravilhosa. Maravilhosa. Acho que sim. E desse cara que é muito sábio, né? Esse tal de Anônimo. Esse Anônimo tem cada fala fantástica. Tem várias do Anônimo aí pela internet. É lindo demais. É absolutamente eu acho que, muitas vezes, eu acho que o Anônimo demonstra tanta humildade, né? Ou seja, é alguém que não tem a menor pretensão de se tornar, como a gente vê hoje nas redes sociais, né? A pessoa faz pelo simples ato de se doar, né? Quando eu vejo algo escrito anônimo, eu fico realmente, assim, ainda mais admirada, né? Porque demonstra, eu acho, muita humildade. É verdade. Essa aqui, Andréia, foi um golaço, essa mensagem que você trouxe para a gente lá no grupo. Maravilhosa. Bom, estamos já chegando no finalzinho aqui. A gente tem sempre uma parte propositiva, uma parte que fala de ação, tá? E precisamos pensar no futuro. Tem uma imagem aqui, Carlise, uma arte com uma flor verde no meio e as frases: pensar no futuro é agir no agora. O que podemos fazer no local onde nós estamos respirando hoje, não é? E tem uma fala de André Luiz no livro Conduta Espírita que diz isso. De alma agradecida e serena, devemos, né, diz ele, subentende-se, né, devemos abençoar a natureza que o acalenta
protegendo o quanto possível todos os seres e todas as coisas na região em que respire. Nesse sentido, o que estamos fazendo pelo meio ambiente, pela vida na região onde respiramos, a Mima contou uma história maravilhosa da excursão virtual que o dono do hotel perdeu. Isso é um ativismo, isso é um negócio assim de uma engenhosidade fantástica. Cada um de nós está fazendo alguma coisa. Recolher um lixo enquanto caminha pela rua, enfim, tudo diz respeito a esse potencial que cada um de nós tem de fazer alguma coisa, por menor que seja. E aí, deixa eu ver aqui o que falta. Sim, estamos já finalizando, tá? Eu vou passar, assim, 2 minutinhos aqui para a Carol contar para a gente uma coisa que ela está fazendo aqui em Guimarães, um projeto muito bacana chamado Distender, um projeto financiado pela União Europeia, que a Carol teve a oportunidade de participar, de ter vez, de ter voz, e que prossegue, não terminou ainda. Ele vai prosseguir por mais um tempo. Fala aí, Carolzinha. Então, vou falar rapidinho para não incomodar vocês também. Por vezes eu mando ali, né, para vocês no WhatsApp, pedindo um joinha, um comentário, numa publicação, num texto, e para que isso? Para dizer assim, para a Mima, que às vezes está ali, né, desacreditada de que as coisas podem acontecer e que podem mudar. Então, para dar um retorno até desses likes e dessas curtidas que a gente faz, do comentário na rede social, faz aí uns 5 meses que eu comecei com essa prática de fazer artigos, né, e começar a publicar, seja no Facebook, seja no LinkedIn, e marcar algumas peças-chaves. Aqui eu comecei a marcar o município de Guimarães, porque o município de Guimarães não é distante naquela questão de que alguns programas são feitos para turista ver, né, e como eles dizem muito aqui, que é para inglês ver, que é dos ingleses que vem o dinheiro do turismo aqui. E então, de um desses artigos que eu publiquei, já faz algum tempo mais, veio o convite de um senhor, Francisco Cardoso, em que eu não conheço, mas ele está no organograma da prefeitura, assim, para vocês compreenderem. Ele está abaixo do presidente da Câmara. O presidente da Câmara é o nosso prefeito aqui. Esse senhor ganhou uma direção, e essa direção tem um poder só abaixo do presidente do prefeito, né? Esse senhor ganhou esse cargo novo dentro da prefeitura aqui, que foi uma diretoria criada nessa última legislação aqui, nessa última... Tá falhando a voz. Nessa última eleição, né, por este prefeito, porque ele já é reeleito, por isso a minha confusão. Mas foi agora, nessa última vez. E então, o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram uma secretaria, que eles chamam de diretoria, que o nome é de Território, Ambiente e Transição Climática. Esse órgão da prefeitura aqui está acima de todas as outras secretarias. Todas as outras secretarias têm que se interligar nessa agora. Tudo que for projeto que for feito futuramente tem que passar pelo aval e tem que estar alinhado com os objetivos dessa diretoria. E eu recebi por e-mail um convite para participar desse evento que ia ter em fevereiro. E eu disse para o Beto, né, olha, eu acho que enviaram o convite para a pessoa errada, porque eu sou uma imigrante aqui, eu não tenho voz, né, eu disse para ele. E depois, estando lá, eu percebi, ledo engano meu, porque
A gente sim acredita que a espiritualidade age, mesmo que a gente não acredite por vezes, mesmo que a gente duvide, mas quando eu estava lá no evento, eu percebi o porquê que eu estava lá. Então, assim, Guimarães tem muitos projetos na área agora, principalmente da adaptação e da mitigação, né, para questões de clima, e muitos deles vêm muito investimento da União Europeia. A União Europeia, assim, despeja rios de dinheiro, né, aqui em Guimarães. Guimarães está sempre concorrendo à capital verde europeia também, para ter essa visibilidade dentro da União Europeia. E agora, nesses últimos meses, foi lançado o plano de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, né, de Guimarães, da cidade de Guimarães. É um documento imenso, está ali na internet, domínio público, para quem quiser acompanhar. É um documento de 400 páginas. E eu consegui esse documento antes de ir para a primeira reunião lá, que eu fui convidada desse evento, né. Obviamente, que a gente se conhece há um pouquinho mais de tempo aqui, o pessoal que é do MOVE, eu dentro do MOVE, estava justamente no setor de nutrição e alimentação, que é a área que eu gosto e que me faz ter paixão por atuar. Então, eu peguei esse documento de 400 páginas e ele não cita em absolutamente uma linha a questão da alimentação e da nutrição. E ali eu percebi, né, que os insights começam a chegar para a gente, assim, por que eu vou estar lá nesse evento, né. Esse evento, o que ele pretende? São estratégias, então, de mitigação e de adaptação às transições climáticas. Porém, Guimarães tem um pacto dentro da União Europeia que não vai se estender lá para 2050, como a maioria dos países já migrou, né? Já anteciparam o seu fracasso nas metas e já estenderam os seus prazos para 2050. Guimarães não pode estender o seu prazo, é 2030. A questão de redução das emissões, né? Melhoria dos modais de transporte, tem todo um projeto sendo feito na cidade. Só que em nenhum momento se cita alimentação e nutrição, que para nós, né, como diz nosso amigo, que a gente tanto usa, né, um erro de enormes proporções. E eu fui lá, então, levar dentro do evento essa questão. Comecei com a questão do transporte público, porque, então, assim, rapidinho também, para vocês entenderem a prática. A prática, assim, então, era um workshop dessa vez, em que a gente pega todas as estratégias que vão ser desenvolvidas até 2030 para a cidade de Guimarães. E aí a gente faz o exercício aquele do pior cenário. Não conseguimos, falhamos. O que nós temos que fazer para conseguir atingir os planos, né, do Acordo de Paris e todos esses documentos que se tem levantado com relação às mudanças climáticas? O que a gente faz, então, para 2050? E eu peguei, então, essas estratégias que tinham sido criadas, porque elas foram criadas o ano passado, e o ano passado, no primeiro encontro, eu não participei, eu não fui convidada, né? Eu peguei lá as estratégias, de novo, nenhuma das estratégias citava a questão de alimentação e nutrição. E para 2050, ninguém queria levantar a questão da agricultura que fosse. Eu confesso para vocês que teve um momento que foi muito desgastante para mim, eu tive que ter mais energia, digamos assim, porque eu acabei caindo no grupo que falava sobre agricultura na hora do sorteio dos membros. E aí eu pensei, bom, se nada der certo do jeito que está até 2050, o que seria uma boa estratégia?
e eu quis levar ela comigo até o fim do encontro, né, que era a mudança da base alimentar nas escolas municipais, porque aqui todas as crianças ganham, né, a alimentação é feita pelo município. A mudança da base alimentar para uma base de origem vegetal, para as crianças das escolas de Guimarães, que é uma cidade pequeníssima. Eu vou dizer para vocês que um rapaz se alterou comigo, me xingou, me destratou na frente de todo mundo, porque ele estava revoltado. Como? Não, de jeito nenhum. Mas todo aquele leque de observações que a gente está cansado de ouvir lá no MOVE, né? As crianças vão ficar doentes, não vai ter proteína suficiente para o desenvolvimento delas, que nem vale a pena eu voltar a repetir para vocês. Mas, graças a Deus, o MOVE nas nossas vidas não foi por acaso, e eu estar no grupo da alimentação do MOVE não foi por acaso. Recentemente eu tinha feito também um curso pela ONU aqui sobre segurança alimentar, então eu estava até com as estatísticas fresquinhas na cabeça, e eu pensei assim, eu não vou baixar a voz para ele, é um menino de 30 anos que está aqui, querendo ter voz para decidir o meu futuro, o futuro do meu filho que mora aqui, sem ter conhecimento nenhum do que ele fala. E quando ele disse assim, as crianças não vão ter proteína, vão ficar doentes, os outros olharam para ele e sabe quando a gente percebe que gera dúvida nas pessoas que estão ouvindo lá, assim, não, de maneira nenhuma. Então, Anderson, tu me cita qual nutriente que tem na carne que não tenha no reino animal. Ele não soube me citar. E foi uma das poucas perguntas que eu fiz para ele, né? Mas, assim, foi um evento bem interessante. Agora vai ser gerado um documento para depois ter um terceiro encontro. Esse documento, para ser gerado, vai voltar para os membros. Eu consegui incluir essa questão da nutrição para 2050. É um pouquinho tarde, mas tá lá. Foi a primeira vez, né, citado aí dentro do programa a questão da alimentação e nutrição, porque eu disse assim, mas gente, vocês me desculpam, a segunda sem carne está caindo de maduro pela Europa inteira. O município de Guimarães agora está tentando implementar uma refeição vegetariana uma vez no mês nas escolas. A gente está muito atrasado. Isso é um atraso enorme. E a preocupação deles na mesa é assim, mas eles vão comer tofu industrializado. Sim, tu tá brincando comigo, que eu vou ter que ouvir isso. Então, assim, são pérolas, né, que a gente tem que ouvir de pessoas que estão ali definindo o nosso futuro. Então, assim, eu achava que um artigo no LinkedIn não ia dar em nada, ou no mínimo ia incomodar quem estivesse lendo, ou ia incomodar quando eu marco o @ Câmara Municipal de Guimarães, mas não. Teve um movimento a nosso favor. Frutificou. Eu tô lá. No próximo encontro, eu já vou poder levar a bandeira de que eu estou representando, quem sabe, aí a Amave Europa, porque eu era a única pessoa que não estava representado por nenhuma empresa, eu era a única cidadã dentro desse evento, para vocês terem noção. Como eu realmente não sei como é que eu caí lá dentro desse negócio. Mas, assim, eu creio muito que foi a espiritualidade que de me colocar lá. Muito bom, muito bom. Francisco, né? Francisco te colocou no jogo aí, agora te vira. Não, tem a nossa força total. E a Carol tem voz e veto, direito de voto e veto no documento que vai sair, né, Carol? No documento final. Sim, sim. Isso é fantástico, fantástico. Então estamos nos infiltrando, gente. Estamos infiltrando, as coisas vão mudando aos pouquinhos. Por Carol? Oi, Pim.
Posso falar, Carolzinha, Claro. querida? Eu não posso deixar de dizer isso aí. Tu simplesmente começou a me mudar, assim, ó, de uma maneira muito grande a minha maneira de pensar, que não tem jeito. Tem. Carol, eu fiquei emocionada e muito orgulhosa de ti. Quero te dar um abração quando tu chegar aqui agora em Em julho, agosto. breve, Guria, sim. parabéns, o tamanho do mundo para ti. Olha o que tu conseguiu, menina. Pá, fiquei emocionada de te contar isso aí. Mas, Maravilhoso. Miriam, é assim, é para a gente perceber que a nossa voz é sim ouvida e Sim, que sim. nós não somos pequenos. Visto assim, essa camiseta de que a voz do povo é importante, a gente não pode deixar de citar aqui agora, Miriam, a tragédia do nosso Estado e perceber que se não fosse pelo povo, a tragédia seria muito maior. Com certeza. Porque o povo se organizou. É Sim. o povo que está preocupado em entregar um lanche e um café quente para aquele voluntário que está saindo da água gelada. É o povo que organizou a brigada militar, a polícia, o Sim. exército, de quem tem que servir marmita, para onde tem que levar. Foi o povo que organizou isso tudo. Exatamente. O povo organizado, organizou com vontade, que é o que manifestou muito aí, querida. Vontade. Vamos parar de falar que tá indo longe já, olha, são 9 horas. É, Parabéns, minha querida. muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Adorei. Então, vamos lá. Adorei participar. Todos vocês que participaram, vocês são geniais, gente. Parabéns para as meninas todas que estiveram aí também. Adorei. Girl Power total. Deixa a mulherada dominar, assumir o volante, conduzir as coisas, porque aí eu acho que a coisa vai ter jeito. Gente, muito bom, obrigado, Carol. Força aí para ti, os falantes de Francisco na área aí para ajudar, como sempre. E nós chegamos no fim, né? Alongamos hoje um tanto o nosso... Deixa eu fazer um alívio cômico aqui, né? Do estresse todo, ambiental, para dizer assim que nós vamos agora a gente está salvo aqui, né, Carol? Agora a gente está salvo aqui. Abriu a loja que faltava. Abriu a loja que faltava aqui em Guimarães. Bunkers antinucleares, solicite orçamento. Nós vamos fazer um financiamento bancário e vamos comprar o nosso bunker antinuclear. Olha, eu não pensei que eu fosse viver para ver isso, né? Uma loja que faz bunkers antinucleares. Está compartilhando com vocês o inusitado, né? Que é um negócio que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. E, gente, é isso. Fechamos. Já falamos aqui das sugestões todas que Vila Haga propõe, né, na obra dele. Ele é sempre muito propositivo, isso é muito bom, porque não adianta ficar falando sem mostrar os caminhos, né? E é isso. Fechamos por hoje. Peço desculpas pelo tempo que eu me alonguei aqui muito na fala. E vamos lá, vamos em frente. Até a próxima, né? Miriam, obrigado. Olha, você está com a gente, Mima. Fica com a gente aí. Muito obrigado pelo convite. Vou gostar de participar de novo. Vocês todos Lilian, né? E a Lilian, né? Pô, obrigado, Lilian. Pô, contribuiu demais aqui. Muito bom. Tomara que possa voltar aí de novo nos próximos. Tamo junto. Vamos aprender aqui um pouquinho com vocês. Muito obrigado, gente. Então é isso. Uma palavra está aberta, caso alguém queira falar. Carlise, obrigado por estar aí. Eu sei que é difícil, né? O dia a dia, a correria é grande. Beijão para você, Carlise. Força na recuperação. Obrigado para Trícia, Andréia, Estelinha, todo mundo. Elô já saiu aí, mas um beijão para Elô. Andréia, você queria falar alguma coisa, Não, né? eu só queria agradecer e parabenizar a Carol, né? E que seja o início de realmente uma mudança que vai ser muito, muito bacana, né? Isso, extremamente necessário, o que ela falou. Não parabenize a Carol, Andréia. Não parabenize a Carol, porque isso é um trabalho nosso que começou lá na pandemia, quando todo mundo se reuniu naqueles estudos imensos que a gente fazia no MOVE. Isso é trabalho nosso, pode ter certeza.
Sim, mas como você, né, foi a escolhida, a gente te deseja ainda mais sucesso, e que traga mais luz, né, para esse lugar. Que assim seja. Queridas, obrigado de coração. Desculpa o tempo alongado, nas próximas a gente ajusta aqui para não estourar tanto tempo. Obrigado, tá? Obrigado por tudo, pelo apoio de todas. Beijos. Beijo.